Bem, galera, eu resolvi fazer uma videoaula aí para trabalhar as questões de a gente vai trabalhar aqui na tabela periódica, ligações químicas, da nossa avaliação bimestral, tá certo? Então, vai cair uma questão lá, que ele vai trabalhar a tabela periódica, e aí você vai ter que identificar algumas propriedades. E aí eu peguei essa questãozinha aqui, que ele vai falar, né? Vai falar um pouco sobre a tabela periódica aí, mas aí ele te dá algumas três preposições e ele quer que você julgue verdadeiro ou falso. Então vamos lá analisar isso aí. Os elementos posicionados nos agrupamentos S e D são chamados de metais. Eu falei para vocês que, toda certeza, os elementos que estão nos blocos S, D e F, todos são metais, né? Então eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, que os elementos que estão aqui nesse bloco S, os que estão no bloco D, tá? E os que estão no bloco F aqui, todos esses elementos são compostos metálicos, tá certo? Qual é a dúvida? A dúvida é aqui no bloco P. Por quê? Porque existe uma parte aqui desses elementos químicos do bloco P que eles são ametais, que a gente chama aqui os famosos compostos ditos ametais, tá bom? Então, como ele fala que os elementos do bloco S e D são chamados de metais, esse aqui é verdadeiro, tá bom? Então, essa primeira preposição aqui é verdadeira. A segunda preposição, ele fala assim: alguns elementos posicionados nos grupamentos são chamados de halogênios e gases nobres. Então, vamos lá. Os gases nobres, eles pertencem ao grupo 18, e eu chamei lá de 8A, né? E os halogênios, eles são no grupo 17 ou 7A. Se a gente localizar aqui na tabela, eu vou ter justamente aqui, ó, grupo 18, bem aqui, e o grupo 17, bem aqui, tá bom? E eles são justamente aonde? No bloco P. Então, essa aqui também, essa preposição é verdadeira. O terceiro fala assim: os elementos posicionados no grupamento F são chamados de lantanídeos e actinídeos. Verdadeiro, né? Isso aqui até foi para vocês, tá? Isso aqui é verdadeiro lá do bloco F, tá? Eles, se a gente for pegar aqui, ó, esses elementos estão bem aqui. Aí tem um quadradinho aqui, ó, que vem para cá, e os outros elementos eles vêm para cá, tá? E aqui, esse bloco F, ele é dividido em duas linhas, né? Que são chamados justamente dos lantanídeos. Aqui é o primeiro elemento, aqui é um lantanídeo, e o segundo, o actinídeo, tá? Então, correto. Então, todas aqui, ó, todas aqui são verdadeiras. E o item correto aí seria o item E. Vou passar aqui o próximo. O próximo é interessante porque ele vai querer que tu determine aí, vocês vão precisar fazer lá na prova, você determinar a família e o período a partir da configuração eletrônica, tá bom? Então, colocar uma regrazinha aqui, as regras que eu tinha feito aí com vocês, que ajuda na hora de desenvolver essas questões. Então, a primeira lá era para as famílias, né, barra grupo. Como é que eu determino isso aí? Quem determina isso aí, a família do grupo, é os elétrons, tá bom? Então, se eu tenho um elemento terminando no bloco S, N, né? Vou botar aqui a quantidade de elétrons chamada de N. I, P, D e F, tá bom? Quando termina em S, a família já é direto aí, se eu precisar fazer conta, é justamente o número de elétrons que ele tem aqui na parte de cima. Quando termina em P, D e F, é o elétron que tem lá em cima e tu soma mais 2. Beleza? E para te determinar aqui o período, também é muito fácil, tá bom? A gente divide esse período da seguinte forma: S e P, né? Vamos supor que ele venha com um número aqui na frente que é o nível, vou chamar de M, tá? Quando ele aparece esse nível aí, tu não soma, tu já bota o valor de M, tá? Tu não precisa somar. Quando termina em D e termina em F, tá? O número que vem aqui na frente, que é o nível, se for D, tu vai pegar esse número e somar mais 1. Se for em F, tu vai pegar esse número e somar mais 2. Tá bom? Então vamos lá aplicar nas configurações aqui de alguns. Tipo 4S1.
Pegar 4S1, determinar aqui a família e o período. O esquema é o seguinte. Quantos elétrons tem aqui? Tem 1. Então, terminou em S, não soma. Então, a família é justamente 1, né? Então, não soma. Período. O nível dele é o quarto nível. Terminou em S ou em P, mantém. Então, é o quarto período. Viu como é fácil? Se eu pegar o outro aqui, ó, o segundo, tá bom? O segundo lá terminou em 4D5. Então, vou lá, determinar aqui a família dele e vou determinar aqui o período dele. A família pega o número de elétrons. É 5. Então, vai ser 5. Como terminou em D, soma mais 2. Mais 2 e dá 7. 7 o quê? Como é D, né, é de transição, é 7B. Período é o número que está aqui na frente, é o nível, 4. Só que como é D, tudo soma mais 1. 4 mais 1, que dá exatamente o quinto período, tá bom? E se tu for ver aí, tu vai pegar essa coluna aqui, ó, de 1 a 5, e tu vai fazer associação com essa segunda coluna, tá bom? Então você vai pegar aí cada um desses aí dos 5, né? E você vai determinar aí a família e o período, depois de colocar na segunda coluna em ordem, tudo bem? Eu não vou fazer de todo mundo aqui que não tem sentido, mas aí vocês podem depois fazer dos outros 3 que estão faltando, beleza? Essa aqui é interessante porque ele vai falar sobre regra do octeto, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar aqui. Regra do octeto. Menino John. Então, a regra do octeto fala que a galera tem que ter configuração eletrônica de um gás nobre, tá bom? Ou seja, a configuração eletrônica dele tem que ter S2, P6, que dá um total de 8 elétrons. Então, tu vai buscar isso aqui dentro das configurações. Se a gente for avaliar essa questão aqui, ele te dá o elemento sódio e o elemento cloro, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer a distribuição eletrônica aí do sódio. Sódio, o número atômico dele é 11. Então, se tu vem aqui para a distribuição, vai fazer o seguinte: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, tá bom? O outro elemento químico é o cloro, Cl. O número atômico dele é 17. Tu vai lá, faz a distribuição eletrônica, né, desse composto aqui, 2P6, né, aí 3S2 e 3P5. Depois tu determina a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. O sódio ele tem 1 elétron, e o cloro, se você for contar aqui, né, na camada de valência, ele vai ter exatamente 7 elétrons. Aí tu aplica aqui a regra do octeto, que fala que os elementos têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Aí tu vai só pegar aqui, ó, o sódio, como ele tem 1, ele vai perder esse elétron. Então, porque a camada subsequente dele fica com 8 elétrons, então ele vai querer perder. E o cloro, como ele tem 7, ele está doido para ganhar mais um elétron, tá bom? Que é justamente aqui o sódio que vai ceder esse elétron para ele, tá certo? Só lembrando lá, na estrutura de Lewis, o sódio tem um elétron, o cloro aqui, ele vai ter exatamente 7 elétrons aqui, na sua configuração eletrônica, né? E aí o sódio vai pegar esse elétron dele aqui, ó, vai ceder para ele ficar com 8 elétrons. E aí, se você pegar a questão e dar uma analisada, o item correto vai ser o item D, né? Ele vai dizer que o cloro vai receber um elétron e o sódio vai perder um elétron, tá certo? Então, pegar outra questão aí, que ele vai fazer aí uma análise de dois compostos, tá? Então, o esquema é o seguinte, dessa questão aqui. Ele fala que a pessoa recebeu lá duas substâncias desconhecidas, que eles chamam de A e B. Você sabe que uma delas é um composto iônico e a outra é um composto molecular, tá bom? Então, deixa eu só frisar aqui composto molecular, que é composto que tem ligação covalente. E aí ele continua. Porém, você não tem ideia de qual é qual.
Você decide realizar um conjunto de teste para descobrir. E ele te dá algumas informações. Ó. Ele fala que o composto iônico ele apresenta alta temperatura de fusão e ebulição, conduzem eletricidade quando dissolvido em água e formam cristais sólidos em condições ambientes. E aí ele te diz, a amostra A, deixa eu colocar aqui, a amostra A e a amostra B. Tá? Vamos ver o que ele vai te dizer aí. A amostra A tem um ponto de fusão igual a 800 graus Celsius e conduz eletricidade. Opa! Conduz eletricidade. Quando dissolvido em água, né? Então é solúvel em água, só mostrar aqui. Então, de cara, ele já te diz que esse composto aqui é um composto iônico. Né? São as características que a gente falou anteriormente. Ponto de fusão alto e excelente condutor de eletricidade em água. Né? E a amostra B, o ponto de fusão dela é um ponto de fusão baixo, quando comparado lá com a amostra A, né? 150 graus Celsius. E ela não conduz eletricidade quando dissolvida em água. Conduz eletricidade. Então, a gente já consegue aqui aferir que essa aqui é um composto com ligação covalente, tá bom? E aí é justamente o que ele quer fazer. Como você poderia determinar qual amostra é composto iônico e qual é o composto molecular? Então, se você for ver aqui, ó, item B, a amostra A é um composto iônico, correto? Né? Devido às propriedades dela. E o composto B é um composto molecular. Perfeito. Então o item correto aí seria o item B. Vou fazer mais uma aqui. Essa questão aqui é interessante porque ele te dá as configurações eletrônicas e tu vai ter que dizer se os compostos formados eles são iônicos ou covalentes. Então, tu precisa lembrar do seguinte, ó. Quando o composto faz uma ligação iônica, ele a ligação vai acontecer entre um metal e um ametal, tá bom? Geralmente, esses metais eles pertencem à família 1A, 2A e 3A. O ametal é a família 5A, 6A e 7A. Então, esses compostos vão se ligar entre eles, formando outros compostos, tá bom? E a covalente, deixa eu colocar aqui embaixo, a covalente, ela acontece exatamente entre um composto ametal e um composto ametal, tá bom? E esses compostos geralmente eles são localizados aqui nas famílias 4A, 5A, deixa eu apagar aqui, família, o grupo 6A e 7A. Com isso aqui tu consegue desenvolver a questão. Quando ele te dá aqui a configuração eletrônica, tu consegue dizer quem é quem, tá? Esse elemento aqui, o X, tenha cuidado, tá? 1s1, esse elemento aqui é o hidrogênio, tá? O hidrogênio, embora ele tenha apenas um elétron aí na camada de valência, ele não quer perder, ele não tem tendência de perder elétrons, tá? O Y aqui, ele, como termina em 2p5, ele pertence ao grupo 7A, tá? Se é 7A, ele tem tendência de ganhar elétron, né? Então esse aqui é um composto metal. O Z, ele também é da família 7A, doido para ganhar elétrons. O T é da família 6A, também doido para ganhar elétrons. Então, esses quatro aqui, se você for observar, o hidrogênio, esses elementos aqui, eles são chamados de ametais, né? Tem tendência de ganhar elétrons. Esse último aqui, vou até colocar de outra cor, vou colocar azulzinho aqui. Esse último aqui, o W, ele termina em 3s2, então ele é da família 2A. Se é da família 2A, ele quer perder 2 elétrons, então esse aqui é um metal. E aí ele vai lá te dizer os compostos aí e quer que tu determine qual é o tipo de ligação. Então se a gente pegar aqui, ó, a gente coloca aqui X2T. Então o que a gente vai avaliar?
O X, a gente viu que o X é o hidrogênio, tá? Então é um ametal. E o T, tem aqui, da família 6A, também é um ametal. Então, se eu tenho um ametal com ametal, essa ligação aqui é uma ligação dita covalente. Tá bom? Então, já fico aqui, ó, essa A, AB e a D não é, né? Então, fica entre a C e a D. A C e a E. Então, vamos lá. O outro composto aí, se a gente for avaliar, é o Y2. Esse aqui não tem nem o que fazer, né? O mesmo elemento químico, o Y, 7A, o 2 querendo ganhar elétron, então isso aqui também é uma ligação dita covalente. Ok? E as duas aqui falam que é covalente, aliás, covalente, e o item é covalente. Se você pegar outra molécula, é o WZ2. Então vamos analisar essa aí. O W aqui, a gente viu que ele é um metal, vai querer perder elétron. E o Z, se for analisar, ele é um ametal. Então, essa aqui é uma ligação iônica, tá bom? Então, o item correto aí é o item A, que ele fala que é covalente, covalente, iônica, e a próxima também é iônica, que é o W, que é um metal, e o T, que é um ametal, né? Então, o item correto aí é o item E. Poxa, valeu!